A paz do Senhor a todos os irmãos. Neste domingo, dia 15, estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que traz como título A Obra do Filho. O comentarista da lição, ele dedicou, vocês podem ver aí no sumário, 3 lições para o Pai, 3 lições para o Filho e 3 lições para o Espírito Santo. A introdução da lição de número 7, ela vai nos apresentar a obra de Cristo de forma assim, geral, de forma panorâmica e também profundamente teológica. Nos mostra aqui na introdução que Jesus é o Filho eterno de Deus, que assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. O que nós já estudamos em lições anteriores, a chamada união hipostática. Jesus ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. E a missão de Jesus, ela não se limitou simplesmente ao perdão dos pecados, mas ela inclui também o que? A revelação do próprio Pai. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai, vê a mim. E a lição ela vai se organizar em 3 aspectos. Primeiro vai tratar aqui o primeiro ponto sobre a humilhação. O segundo ponto vai tratar sobre a redenção e o terceiro ponto vai tratar sobre a exaltação do Filho, ou seja, a trajetória de Jesus, desde quando ele veio da sua glória, desceu, tomou a forma humana, se humilhou, morreu e voltou à glória novamente. O primeiro ponto da lição, a humilhação voluntária do Filho. O primeiro tópico fala assim, a submissão de Cristo. Essa submissão de Cristo, que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, que ele apresenta Cristo como o modelo supremo de humildade. Esse termo aí, como fala aqui na lição, o termo grego fronel. O que quer dizer o fronel? Indica o quê? Que trata de uma mentalidade, uma disposição interior, que Cristo não apenas agiu com humildade, ele pensava com humildade. E essa submissão de Jesus, ela não foi uma fraqueza, como alguns defendem, né? Mas foi uma expressão de amor e obediência ao Pai. Ele colocou, Jesus, todos os interesses do reino de Deus acima dos próprios interesses, né? Para quê? Para a igreja. O que significa isso para a igreja? Isso significa que nós temos que ter uma espiritualidade prática, ou seja, abandonar todo o egoísmo como Jesus abandonou e vivermos em unidade. Que quem age vive em unidade, união, vai refletir esse caráter de Cristo na sua vida. E nós podemos fazer uma aplicação disso, afirmando que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião de Cristo, não é apenas crer em Jesus, mas é viver como ele viveu, que deu o exemplo. E o ponto 2 da lição vai falar aqui sobre o esvaziamento de sua glória, a chamada kenosis no grego, também do lado do texto de Filipenses 2, 6 a 7, que é um hino. Isso era um hino cantado na igreja primitiva, que diz que Jesus, ele aniquilou-se, né, a si mesmo. O termo aí, kenosis, não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão voluntariamente de todas as prerrogativas da glória celestial, de onde ele vivia. Na verdade, ele pode viver em qualquer lugar, porque ele está em todos os lugares, né? Ele é onipresente. Então, nesse sentido, Jesus foi diferente de Adão, que Adão queria ser como Deus, mas Jesus não, foi o contrário, ele se tornou servo. Mas no momento que ele se torna servo, ele não perde a sua divindade, tá? A sua divindade está junto com a sua humanidade. Ele se esvaziou de tudo. O que esse esvaziamento envolve? Envolve o quê? Que ele renunciou todos os privilégios e aceitou o sofrimento. Se identificou plenamente com a condição humana. E aqui nós vemos a profundidade do amor de Deus, que o Deus eterno, ele se faz servo. O ponto 3 aqui, obediência sacrificial até a cruz. Quer dizer, nós vemos aí a humilhação de Cristo, né? Que culminou lá na cruz, na sua morte na cruz. A sua obediência, ela foi completa, desde a encarnação até a sua morte no Calvário. E essa morte de cruz, ela foi de uma forma vergonhosa. Era o tipo de execução mais cruel que tinha na época para os piores criminosos. Isso demonstra a profundidade dessa entrega que Jesus teve por nós, né? O primeiro Adão, sabemos que o primeiro Adão, ele trouxe o quê? Condenação, por causa da desobediência dele. Mas Cristo, que é o segundo Adão, ele trouxe o quê?
para nós a justificação por meio da sua obediência. Nós podemos ver isso lá em Romanos 5,19, né? Quer dizer que a nossa salvação, ela não se baseia no nosso mérito, no nosso merecimento, mas na obediência de Cristo. Como podemos aplicar isso para a nossa vida? Que nós somos chamados a obedecer ao Pai com a mesma disposição de entrega. Ok? O terceiro ponto. A obra redentora do Filho. Temos assim, a ineficácia do sacerdócio levítico. Estou fazendo aqui um resumo para termos uma visão bem panorâmica da lição. Aqui nos fala sobre o sistema levítico, né? Que o sistema levítico ele foi provisório e algo simbólico, era apenas uma sombra. O sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano lá no chamado Santo dos Santos, que era dividido em 3 lugares ali o templo, né? Lugar santo, lugar santíssimo e o Santo dos Santos. E ele aspergia o sangue de animais ali. Mas esses sacrifícios, eles precisavam ser repetidos, porque eles não removiam o pecado das pessoas definitivamente. Mas como diz lá em Hebreus, que Cristo ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, oferecendo a sua própria vida, derramando seu sangue por nós. Que o sacerdócio levítico, como eu falei, foi apenas uma sombra. E Cristo é o quê? Cristo é a realidade, é o cumprimento dessa sombra lá do Antigo Testamento. Que a redenção agora para nós, ela não é algo temporário, mas ela é algo definitivo e eterno. O segundo ponto aqui fala sobre o sacrifício único e suficiente. Quer dizer que enquanto os sacrifícios lá do Antigo Testamento eles eram contínuos, o de Cristo foi uma única vez, como nós temos aí a palavra rapax, quer dizer uma vez só. Isso demonstra a sua suficiência completa, absoluta. E na cruz, Cristo declarou, está consumado. Que é aquela frase em grego, né? Tetelestai, está consumado. E que a obra, ela foi completa. Quando o véu ali se rasgou, houve o livre acesso de todos nós à presença de Deus. Que não há necessidade de outro mediador a não ser Cristo, que não há necessidade de outro sacrifício e também não há necessidade de nenhum outro nome para que nós venhamos ser salvos. A morte de Cristo no Calvário já é suficiente para a nossa salvação. E a salvação é que é pela graça, mediante a fé, na obra de Cristo. O ponto 3 temos assim, a substituição vicária, ok? Que Cristo morreu em nosso lugar, a palavra vicária, que é substitutiva, morte substitutiva. A justiça de Deus, ela exige punição para o pecado. Deus não ignora o nosso pecado, Ele o julga, porém o juízo que era nosso caiu sobre quem? Sobre Cristo. E que Ele assumiu nossa culpa para que recebêssemos essa justiça, né? E os sacrifícios da lei apontavam para essa substituição, mas somente Cristo realizou isso plenamente. Quer dizer que Ele é o Cordeiro realmente de Deus que tira o pecado do mundo. E qual deve ser nossa posição? De gratidão por tudo isso, de adoração, e temos uma vida consagrada como expressão dessa gratidão por tudo isso que Ele fez por nós. E o terceiro tópico da lição, o terceiro item aqui fala a exaltação gloriosa do Filho. Temos primeiro recebido a destra do Pai. De que após a humilhação, após tudo que Ele passou, veio que a exaltação. Deus o exaltou soberanamente. Okay? Quer dizer que elevou Ele acima de tudo. Assentou-se à destra do Pai. Significa que Ele recebeu uma posição de autoridade, de honra e de soberania. A obra de Cristo foi consumada. E Cristo Ele reina. E Ele o que? Ele intercede por nós. Cristo que foi humilhado, agora Ele é o Rei exaltado. O ponto 2 fala assim, que o nome acima de todo o nome. Nome de Jesus, né? Quer dizer que na cultura bíblica, o nome representa autoridade e caráter. O nome de Jesus está acima de todo poder espiritual, político ou humano. Quer dizer que nenhuma autoridade aqui dessa terra se compara à autoridade de Cristo. Quer dizer, o seu nome ele é fonte de poder espiritual e o nome de Cristo, irmão, ele foi confiado para a igreja, para que a igreja possa proclamar esse nome, que através desse nome nós temos cura, temos libertação, temos salvação. Porque o nome de Jesus não é apenas um título. O nome de Jesus ele também significa uma autoridade divina. E aqui nós temos o terceiro e último ponto aqui da lição, que é soberania universal e retorno triunfal. Tá? Quer dizer que
toda criatura ela se curvará diante de Cristo. Alguns confessam Jesus voluntariamente para a salvação. Outros vão reconhecer Jesus de forma compulsória no juízo final. Vão ter que reconhecer, dobrar o seu joelho, porque a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo. Quer dizer, essa exaltação, ela aponta para o quê? Para a segunda vinda. Quer dizer, que ele retornará em glória, poder e juízo. O seu reino será plenamente estabelecido. Que a igreja, como diz alguns teólogos, ela vive entre o já e o ainda não. Porque nós temos prenúncios, temos indício desse novo reino que virá após a batalha de Armagedon. Porque primeiro é a vinda de Cristo, né? Depois vem a tribulação, depois vai vir, Jesus retorna, vem o milênio, depois desse milênio vem o juízo final, depois que vai vir restauração de todas as coisas. Na conclusão, vamos lá, que a trajetória de Jesus, ela vai do quê? Desde lá, quando ele veio da sua glória, até ele se humilhar e morrer na cruz por todos nós, né? Quer dizer que ele foi exaltado para reinar o quê? Reinar eternamente. A resposta da igreja deve ser o quê? De humildade, de gratidão, de obediência e de esperança nesse dia glorioso em que ele voltará. Então nós devemos viver, irmãos, como servos daquele que se fez servo por nós e como súditos do rei que reina para sempre. Eu gostaria de apresentar neste momento algumas dinâmicas que podem nos auxiliar para termos uma aula mais didática, termos uma aula mais interativa, tá? E essas dinâmicas vocês podem aplicar, se aplicar uma, quiser aplicar duas na sala de aula. Se tiverem uma outra dinâmica também, que vocês podem pesquisar, essas aqui eu encontrei, eu achei interessante. Essa dinâmica é o seguinte, o objetivo dela é retratar o significado dessa morte vicária, que está aqui no segundo ponto, para o sacrifício, a substituição vicária. O que você vai fazer? Você pode pegar uma caixa assim que seja pesada ou uma pedra, tá? Aí uma caixa pesada ou uma pedra, que seja pesada, entendeu? Aí você vai colocar esse objeto, essa caixa, essa pedra na mão de um aluno, para ele ficar segurando. Ele vai dizer assim: olha, isso aí representa o peso do pecado. Aí peça que ele fique segurando isso aí por algum tempo. Aí depois de um tempinho você pergunta: isso aí está confortável ou não? Ele vai responder, né? E com certeza não está muito confortável. Aí nesse momento você pode tirar a pedra da mão dele ou aquela caixa e vai dizer assim: agora imagine carregar isso aqui eternamente. Aí você vai concluir dizendo o seguinte: que foi isso que aconteceu. Cristo tomou o nosso lugar, tirou essa pedra, esse peso nosso e substituiu por algo leve, né? Aí qual a conclusão disso aí? Que a salvação, ela custou caro. Ela custou o quê? O sangue de Jesus. Tá? Essa é uma primeira dinâmica que você pode aplicar na sala de aula. Uma outra dinâmica boa, gente, que eu acredito que pode ser aplicado na sala, é o que vai falar sobre o ponto da humilhação, né? Que é o primeiro ponto da lição aqui, sobre a humilhação. O seguinte, você pode pegar 3 folhas de papel, né, e escrever em cada folha assim, que é os 3 tópicos, 3 pontos da lição, né? Você pode escrever assim: humilhação, redenção e exaltação, que foram as 3 fases da vida de Jesus, né? Aí você pode dividir nesse momento a turma em 3 grupos. Aí cada grupo vai ficar com uma folha dessa. Um grupo vai ficar com uma folha da humilhação, outro grupo vai ficar com a folha da exaltação, outro grupo com a folha da redenção. Aí você vai dar um tempinho, aí você vai pedir para eles explicar o que aconteceu em cada etapa. Tá? Em cada etapa disso aí você vai perguntar: o que aconteceu na fase da humilhação, o que aconteceu na fase da redenção, tá? E eles vão ter que fazer um pequenino resumo falando o que aconteceu em cada um desses períodos da exaltação, redenção, humilhação, né? Tá? Outra dinâmica aqui que pode ser aplicada, tá? Nesse ponto aqui que vai tratar sobre a obra redentora do Filho, não é? É o seguinte: essa dinâmica, ela vai falar sobre... Não, essa pode ser aplicada na primeira, né? Sobre a humildade, sobre a humildade. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai dar para cada aluno, um papel e uma caneta. Tá? E peço que escrevam algumas atitudes comuns do ser humano. Pode ser 2, 3 ou 4.
Aí você vai fazer um quadro assim, colocando de um lado. Você coloca, pode escrever assim, de um lado, orgulho, né? Egoísmo, competição, murmuração. E do outro lado você pode escrever algumas atitudes de Cristo. Serviço, obediência, humildade, amor, sacrificial. Aí você vai perguntar para eles: em qual coluna você vive mais? Aí vão ter uma resposta, né? Aí outra pergunta é: o que você precisa fazer para mudar? Para não seguir essa coluna aí que mais de atitudes humanas, tá? E nesse momento você pode promover ali uma interação, fazendo uma pergunta para eles: o seguinte: como desenvolver a mentalidade de Cristo no dia a dia? Como desenvolver a mentalidade de Cristo no dia a dia? Eu gostaria de concluir esta aula apresentando para vocês algumas perguntas que você pode fazer na classe ou não, depende de você, tá? Perguntas que podem gerar um certo debate, que é um debate construtivo, né? A primeira pergunta é: por que a humilhação ela foi necessária antes da exaltação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: se Cristo já venceu, por que ainda sofremos? Até anotei, né? A terceira pergunta: estamos vivendo... Não, a terceira pergunta é: como a obra de Cristo ela muda nossa forma de viver? E a última pergunta é: estamos vivendo como servos ou buscando glória, nossa própria glória? Entendeu? Essas perguntas para fazermos um debate. Então eu gostaria de encerrar esta aula dizendo que só Jesus é aquele que pode nos trazer a salvação. E através da mente de Cristo nós podemos ter essa gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.